E essa pessoa falou que no dia seguinte, ou seja, no dia 12 de manhã, tinha tropas dentro da mata, vasculhando tudo. E eu achei interessante que o cara chegou para mim e falou: Arthur, não era soldadinho brasileiro, não. Mais uma vez com o Arthur Neto no Arquivo Estranho. Arthur, a gente tem que falar sobre Magé. Muita gente está perguntando, tá, mas e o caso Magé? Mas eu acho que é importante, de uma forma bem rápida, primeiro dizer onde é que fica Magé, né? Onde é que fica Magé? Magé é uma cidade aqui do estado do Rio, que fica bem no costão da Serra de Petrópolis. De Magé é que sai a antiga estrada que ia para Petrópolis. A estrada que provavelmente é da época de Dom Pedro. Tem a linha de trem. Tem a linha de trem, então é uma região bem conhecida, né? E por que Magé ficou conhecida em relação à ufologia? É porque aconteceu na noite de 11 para 12 de maio de 2020, ou seja, bem no início da pandemia. 2 meses quase. 2 meses de pandemia, aconteceu uma suposta queda de um objeto em Magé, e que envolveu a instalação ali de fabricação de armamentos, fabricação de munições, que é a empresa da Imbel. Então, como é que ficou sabendo disso aí? Apareceu na TV? Não, é importante dizer, foi a primeira vez que o Starlink passou no nosso hemisfério. Foi no dia 10, domingo. Então, domingo já tinha uma avalanche de pessoas ligando e dizendo que estavam vendo discos voadores. Não eram discos voadores, era o Starlink. Eu vi da porta da minha casa, saí para levar o lixo na rua. Quando eu olhei, estava passando. Explica o que é o Starlink. Os Starlink são os satélites, é o projeto, né, da SpaceX, né, do Elon Musk. Ele coloca satélites em grande quantidade na nossa órbita. E nessa feita parece que eram 30 e poucos satélites. Eu vi, contando por alto, eu contei uns 15. E aí... Só aqui no Rio de Janeiro. Só aqui no Rio de Janeiro. Muita gente viu. Eles ficaram bem visíveis no hemisfério sul, particularmente aqui no sudeste. E muita gente viu, muita gente ligando, dizendo que estava vendo discos voadores, não sei o quê. E a gente já sabia que era a SpaceX estava lançando o Starlink. E aí, a partir daí, na segunda-feira, já veio a história da queda de um objeto em Magé. E não se levantou a possibilidade de ter sido a queda de um satélite do Starlink? Sim, se levantou essa possibilidade, que me parece que acho que no Pacífico teve uma queda de um resquício de um satélite chinês. E aí se aventou que poderia ser isso. Mas a gente precisava investigar, né? E aí nós que somos do Rio de Janeiro, estamos bem perto, 1 horinha de Magé, a gente pegou o carro e foi para lá. Só que nós fomos já no dia 13, ou seja... Um dia depois. Um dia depois. Aconteceu de 11 para 12 e nós fomos dia 13. Fui eu, Júlio Ferreira, o Ribamar Menezes e o Cristiano. E aí fomos para lá. Eu não queria levar tanta gente porque estávamos em plena pandemia, todo mundo de máscara, tinha barreira sanitária. Eu fui com uma expectativa não muito positiva. Eu achei que a gente ia ser amarrado de cara, que a gente não ia ter acesso a absolutamente nada. Mas aí, pelo contrário, chegamos lá, tudo tranquilo, não tinha movimentação de tropas, não tinha isolamento da Imbel, não tinha aparentemente forças militares, absolutamente nada. Tudo funcionando perfeitamente. É importante dizer que a segurança da Imbel ela não é feita pelo Exército, ela é feita por empresa particular de segurança. Então os seguranças que estavam lá eram seguranças de empresa. Mas o que teria acontecido então do dia 11 para o dia 12? Os boatos, né, que explodiram na rede social. Inclusive teve uma pessoa que era um candidato a vereador da cidade de Magé que afirma que caiu um objeto nas imediações da Imbel, que esse objeto parecia uma tampa de panela, que houve intervenção militar e tudo mais. Só que dias depois ele desmentiu. E mesmo quando ele fez essas afirmações e explodiu isso, eu suspeitei que... Porque depois eu fiquei sabendo que esse cara ele era um ex-policial militar. Então que eu suspeitei de que
que ele não viu, mas alguém que viu contou para ele. Quando vocês chegam em Magé, vocês chegam já sabendo onde era o local, ou vocês chegam em Magé e vão atrás de informações? Como é que se deu esse trajeto para saber onde é que era? Chegamos lá completamente cegos, não tinha nenhuma informação. A única informação que nós tínhamos, através do nosso grande amigo Marco Aureliel, Marcão, é porque a pessoa de Magé entrou em contato com o Marcão primeiro. Uhum. E aí o Marcão passou a bola para nós. Que pessoa era essa? Eram as primeiras testemunhas do que tinha acontecido. Cidadão da cidade. Cidadão, era um pai, a filha e a tia. Eles viram o objeto caindo. Não, eles viram um objeto vermelho sendo perseguido por helicópteros. Opa! E diga-se de passagem, lá é um local muito sossegado. Bucólico. Bucólico, exatamente, a palavra é exata, bucólico, muito sossegado. As montanhas ali são muito bonitas e enormes. Magé fica praticamente ali, Pau Grande e tal, fica no sopé da serra. Pau Grande, terra do Garrincha. Terra do Garrincha, exatamente. Que na realidade, quando fala assim, Pau Grande, você pensa que é lá? Não, é tudo ali. É tudo logo ali. Você anda poucos quilômetros já está. E aí o que acontece? É um lugar muito bom. Aí eu fiquei imaginando o estrago sonoro que esses helicópteros fizeram numa noite ali, sossegado, lugar bucólico, tranquilíssimo. E aí essas pessoas viram essa história da lua e teve uma explosão inclusive, depois nós viemos a constatar, característica de rede de alta tensão, que é aquela explosão azul esverdeada. Existe um filme dessa explosão e até então o único episódio era esse, de que alguma coisa em trajetória descendente perseguida por helicópteros. Era a única coisa que nós tínhamos. E helicópteros, tinha alguma descrição dele? Não, porque era à noite e as pessoas não disseram que eram helicópteros militares. Viram que eram militares. Que eram militares, mas existia muita controvérsia em relação a isso, porque à noite, né, não dava para ver. Mas no dia seguinte já não tinha destroço, não tinha mais nada. Não se sabia nem exatamente se havia caído alguma coisa. É um grande quebra-cabeça, a gente costuma falar sobre isso. Imagina, Varginha, nós estamos há 27 anos até hoje descobrindo novas informações. Nós chegamos lá em um dia, como é que é? Em um dia, e o tempo voa quando você está numa diligência dessa. Então, saímos de lá com um pouco mais de intuição de que realmente tinha acontecido alguma coisa. A gente foi pescando sinais e a única coisa que eu tinha em mente quando a gente foi é de que nós tínhamos que nos aproximar da população. Porque se tivesse informação, só a população. Isso virou conversa popular no local? Virou uma loucura. Foi engraçado, quando nós chegamos, perguntando o endereço da família que testemunhou, no primeiro bar que nós chegamos, eu fui pedir informação, o cara já falou, vocês são do disco voador? Eu falei, somos. Ele falou, é ali e tal. Então, quer dizer, já havia uma expectativa de que a gente poderia aparecer por lá. E aí, logo depois que a gente não sabia também onde era Imbel, aí o cara deu todas as informações e foi levar a gente até a porta da fábrica. Eu fiquei imaginando que a gente ia chegar lá, ia ter uma atmosfera de tudo cercado, de não poder passar. Não tinha absolutamente nada. Funcionamento normal. Então ele é um caso de ufologia baseado em suposta queda e suposto avistamento, mas não tem caso de criaturas como Varginha, não tem caso de identificação de criaturas, nada disso, é só avistamento e queda. E como é que isso se desenrolou? Como é que teve novos capítulos nisso? Isso foi falado posteriormente, mas aí já entra numa área que a gente não pode provar absolutamente nada, a gente não tem nem subsídio suficiente para... Mas o que disseram? Para especular. Não, foi dito que caiu um objeto nas imediações da fábrica. Uhum. Só que depois nós descobrimos o seguinte, só a fábrica tem 12 quilômetros de extensão. 12 quilômetros de instalações, porque como é uma região que fabrica munição e tudo mais, os prédios são bem separados um do outro. Porque imagina, se acontecer um acidente. Então, eu imaginei que essa arquitetura justamente por essa característica, uma questão de segurança. Não tinha heliporto, apesar de ter bastante espaço, tinha uns gramados enormes lá, bem na frente. Não tinha heliporto, ou seja, você imagina, vai descer um helicóptero ali?
São coisas a se pensar. E aí o que disseram? Que a nave caiu, que tinham seres. Mas quem disseram? Essa mesma família? Não, a população, começaram a aparecer versões da população. A família estava assustada? A família estava bem impactada sobre o que aconteceu, porque foram os primeiros a ver. Depois outras testemunhas foram contactadas mas é a mesma coisa, viram helicópteros no dia seguinte de manhã, viram outras aeronaves no dia seguinte de manhã, chegou até a se falar em caças. Eu não confirmei essa informação, mas eu acredito que seja contaminação, porque ali, pelas características da região, aquelas montanhas enormes, ali não é lugar para o caça voar. Os caças teriam que mais de madrugada. Teriam que ser verdadeiros Top Guns para poder voar ali. Porque o caça ele precisa de espaço para manobrar. Né? Agora, a gente acertou um pouco na receita porque a gente começou a ir nas casas próximas. E aí começaram a surgir as primeiras informações. Por exemplo, eu entrevistei uma senhora e ela falou para mim: meu filho, o barulho foi absurdo de alguma coisa caindo do céu. Eu falei, mas como assim? Ela, qual parte você não entendeu? Ela me deu um esporro. Qual parte que você não entendeu que um objeto grande caindo do céu? Aí já fomos perguntar a um outro cara, aí sabe o que o cara falou? Aí você vai pescando a percepção popular. Fomos perguntar a um outro cara, o cara falou, meu amigo, parecia um ônibus entrando com poste, com tudo por dentro do botequim. Aí a comparação que o cara fez. Qual foi a versão oficial da polícia local? A versão oficial é que não aconteceu absolutamente nada. A versão, eles emaranharam várias versões. Disseram que era aniversário da fábrica, e era mesmo, que eles estavam fazendo algumas comemorações, e nessas comemorações existiam solta de explosões, de fogos. Porra, soltar fogos dentro de um lugar onde se fabrica munição, então quer dizer, é meio furada essa história. E ao mesmo tempo disseram que aquelas explosões eram corriqueiras, eram rotinas, que a população da região estava acostumada. Que não estava. E nós confirmamos que não, porque nesse primeiro dia... Se tivesse acostumado, isso aí teria virado um fato já há muito tempo. Seria corriqueiro. E não é, na hora que nós estávamos indo embora, no primeiro dia, às 5 e pouco da tarde, ainda estava claro, nós, no centrão mesmo de Magé, nós paramos para fazer um lanche. E aí começaram as explosões. Ouvimos assim, sei lá, mais de meia dúzia de explosões, talvez umas 10 explosões. Mas explosões braba, que reverberava. E aí acabou a luz da cidade, olha que interessante. E a gente estava lá. E aí que a gente percebeu que o povo não estava acostumado, que aquilo não era rotineiro, porque as pessoas começaram a sair das lojas, começaram a descer dos prédios, todo mundo vindo para a rua, olhar e comentar. Eu falei, cara, isso aí não é corriqueiro, isso aí não é normal, a reação das pessoas. Me chamou até a atenção porque estava no início da pandemia e estava o comércio funcionando normalmente. E aí explodiu um gerador de alta tensão, explodiu o transformador do lado do meu carro. Explodiu, e aí apagou a luz toda. E a gente, caraca, o que está acontecendo? E aí a gente vendo a reação das pessoas. Então, quer dizer, aquilo que eles tentaram mostrar que era uma coisa corriqueira, não era, entendeu? Não era, podemos perceber pela reação das pessoas. E aí começa, né, o quebra-cabeça. Aí conhecemos uma pessoa que morava na costa ali, da montanha. Essa pessoa conhecia bem a mata e essa pessoa falou que no dia seguinte, ou seja, no dia 12 de manhã, tinha tropas dentro da mata, vasculhando tudo. E eu achei interessante que o cara chegou para mim e falou, Arthur, não era soldadinho brasileiro, não. Falou que eram uns caras grandes, fortes, super bem equipados e, pasmem, recebendo ordens de paisanos. Falou que eram os caras com cara de gringo, paisanos, bem fortes, com equipamento sofisticado. E um cara falou que tinha um binóculo enorme, fazia uma varredura e os caras davam ordem. E esse cara não deu mais entrevista para ninguém, não conversou com ninguém? Não, ele deu entrevista para nós dentro de uma máscara de motoqueiro, como é que chama? Capacete? Não, aquele... Balaclava? Touca ninja. Touca ninja. Para não ser identificado. Ele não queria falar. Aí eu convenci, ele deu uma entrevista. Essa entrevista nunca foi mostrada. Mas tu tem ela? Tenho essa entrevista, ela nunca foi mostrada. Nós entramos na mata junto com ele, e ele falou tudo. E ele falou, inclusive, o seguinte, olha, naquele dia, naquele momento, que as tropas estavam na mata, se qualquer morador entrasse na mata, ia ser preso. Então, você está falando de um caso recente, né?
2020, pandemia. É um caso recente, Magé, Rio de Janeiro, e tem mais coisa para conversar ainda. Então comecem a mandar perguntas nos comentários. Acredita? Não acredita? Já conhecia o caso? Não conhecia? Te inscreve, compartilha, torna-se membro. A gente conta com vocês, tá? Arthur, eu acho que a questão é, entra na mata. Ali aconteceu alguma coisa, supostamente aconteceu alguma coisa. Tu entra na mata no dia seguinte, ou 2 dias depois, 3 dias depois. Isso. Se alguém faz dentro da mata alguma coisa misteriosa, alguma operação clandestina, ou que não é para aparecer, geralmente essas tropas, elas mesmas limpam os vestígios. Exatamente. Né? Limpam tudo, porque não vão deixar para trás. A gente preparada com isso, não deixa para trás vestígios. Estava tudo intacto, estava tudo como se nada tivesse acontecido. Tudo normal, como se nada tivesse acontecido. Porque me parece que essa questão da mata não é porque caiu, o objeto teria caído ali, não. Eu acredito que... Porque depois vieram informações de que o objeto teria batido numa rede de alta tensão. Aí tem o filme da explosão, que é característica de alta tensão, ou seja, a explosão azul esverdeada. Teria resvalado na mata, aí tem imagens de árvores com parte arrancada, e que ela teria ido cair numa outra região. Então, quer dizer, é muito difícil. Você parte do zero e vai ter que ir somando contra as forças. Informações contra gente que está criando, inclusive, versões para te atrapalhar. E a sensação que ficou no primeiro dia, estou falando, depois nós voltamos lá mais umas 5 vezes, fomos num total de meia dúzia de vezes lá. A sensação que ficou no primeiro dia é o seguinte: não podemos dizer que aconteceu alguma coisa aqui, mas não podemos dizer também que não aconteceu. Então ficou aquela sensação. Aí tivemos que criar um roteiro para as próximas visitas do que a gente podia fazer. Então hoje você acha que aconteceu algo lá? Hoje eu acho que aconteceu alguma coisa lá, porque aí foram se somando informações e pedaços soltos. Muita coisa a gente na hora acha que isso aí é besteira, e depois você vê que aquilo encaixa. Entendeu? Estava tripulada essa nave? Isso é importante explicar. Nós, no andamento dessa história, nós recebemos contato de pessoas que se diziam militar e que queriam colaborar. Aí recebemos basicamente 2 contatos. Você percebia que eram informações que estavam veiculadas em redes sociais. Então eu falei, não, esse cara está contando história. E tu via claramente que não tinha consistência. Mas o outro se identificou, tinha vasto conhecimento do linguajar militar, falava de maneira bem característica de quem é realmente militar, de quem sabe o que está acontecendo. Aí eu falei, bom, mesmo achando que esse cara está fazendo isso para me enganar, porque isso faz parte do acobertamento. O serviço de inteligência age dessa maneira. A gente foi aprendendo, né, com eles, percebendo e aprendendo. E eu falei, não, vou ver qual é desse cara, vou dar corda a ele. E aí eu fui dando corda e fui mantendo um contato amigável, educado, e ele foi contando várias histórias. E entre essas histórias ele contou que realmente tinha caído um objeto, que esse objeto tinha 3 tripulantes. 3, e de que 2 desses tripulantes tinham sido abatidos imediatamente. Aí já entra aquela história que a gente falou de Varginha aqui, ou seja, abater sumariamente, não sei se isso é um protocolo, não podemos afirmar, e de que só tinha restado um vivo, e de que esses seres teriam sido retirados daqui já no dia 13, no dia que nós chegamos lá, e que teria, isso nós checamos e foi verdade, que teria descido um avião americano, que é o Galaxy C-5, que é o segundo maior avião de carga do mundo. O primeiro é aquele Antonov russo, e teria descido ou na base aérea de Santa Cruz, ou aqui na base aérea do Galeão, que ele era muito grande, ele tinha dificuldade para descer pistas. E ele foi só para buscar a criatura. E parece que veio para buscar essas criaturas. Então, quer dizer, podemos provar, isso é só especulação, mas eu recebi essa informação de alguém. E como é que supostamente seriam essas criaturas? O que foi dito é que esses que teriam sido mortos eram 2 caras grandes, e esse que ficou vivo era um greizinho pequenininho. O cara falou até que botou uma jaqueta da aeronáutica nele. Os grandões, eles foram abatidos na hora. Na hora. E reagiram? Eles não reagiram. O que foi dito é que eles soltavam uma luz e as tropas passavam mal com essa luz. Só em avistar a luz ou ter contato com a luz.
Acho que muitos passaram mal, foram hospitalizados e tudo mais. Arthur, a gente sabe que Até alguns Varginha... morreram. Mas é uma coisa de ficção científica. Alguns teriam morrido, né? Sim. A gente sabe que Varginha, a cidade, de alguma forma, incorporou o caso Varginha, incorporou o incidente Varginha. Demorou, mas incorporou. Demorou, mas incorporou, né? Com venda de souvenirs, com a caixa d'água, com o museu lá. Magé não incorporou isso. Magé não. Magé, o que eu tenho, inclusive, aproveito para agradecer a população de Magé, foram muito cooperativos, todos, sem exceção. A população cooperou bastante conosco, mas não chegou a esse nível. O que ficou parecendo é que Varginha fez escola e os caras estavam muito mais bem preparados para lidar com esse tipo de situação. Talvez pela mídia, pela pandemia, né? O próprio fato de chegar lá na Imbel e não ter absolutamente nenhum sinal de anormalidade já me pareceu uma coisa estratégica. A gente pediu para falar com o comandante da fábrica, que era um coronel. Ele nos atendeu prontamente e ele ia nos atender pessoalmente, mas aí ficamos lá esperando. 40 minutos depois ele disse, olha, eu vou mandar uma assessoria de imprensa. E aí era uma assessoria de imprensa, mas a pessoa se identificou, era do Serviço de Comunicação do Exército, ligada à Brasília, e ela nos deu uma coletivazinha, porque a gente deu sorte, a gente chegou lá na hora que uma televisão, não foi a única, mas foi a única que foi na Imbel, a única televisão que foi até a fábrica da Imbel, que era a TV Giro, que é uma web TV de Petrópolis, um abraço lá para os nossos amigos, e eles, quando nós chegamos na entrada para ir na Imbel, eles chegaram junto. Aí foi engraçado, nós cruzamos os carros. Eu falei, vocês são de imprensa? Eu sabia que vocês vinham. Aí eles falaram, vocês são ufólogos? Eu sabia que vocês vinham. Eu falei, então vamos juntos. E aí foi legal, que deu uma cara mais oficial de imprensa. E aí a gente teve essa coletiva. E nessa coletiva, a percepção que ficou, não sei se eu estou exagerando, é de que essa pessoa ela pensava muito para dar as respostas. Porque eu até comentei isso na época. Nós demos a oportunidade de que eles mentissem, de que eles desmentissem tudo. E eles não fizeram isso. Isso que eu achei interessante. Não desmentiram, não foram incisivos. Eles simplesmente davam respostas baseadas... O que me pareceu o seguinte, qual é a resposta adequada para dar para esses caras? E o tempo todo que ela nos atendeu, tinha um cara paisano, que o cara ficava do lado de fora da sala, mas tu sentia que aquele cara estava monitorando o que ela estava respondendo. Voltando à criatura resgatada, você tinha dito no off pra gente que ele chegou a ameaçar, né? Foi ousado o Grey. Não, aí entra uma coisa meio ficcional, né? Uma coisa meio viagem na maionese, mas enfim, foi o que eu ouvi. A responsabilidade não é minha. Ele disse que o tal ser falava 19 idiomas. Nossa. E que entre eles falavam português, mas não o português do Brasil, o português de Portugal. E aí diz que o ser falou para ele, eu sei para onde vocês estão me levando e a minha, entre aspas, a minha galera vai vir me buscar. E aí diz que botou a jaquetinha nele e tudo. Meu Deus do céu. ET de jaquetinha. Você vê que você é obrigado a lidar Depois do ET de Varginha, o ET de jaquetinha. Você é obrigado a lidar com todas as versões, mesmo que elas sejam absurdas, você é obrigado a lidar com esse tipo de coisa. Mas se por um lado tu é obrigado a lidar, por outro lado tu disse que tu foi 6 vezes a Magé. Por que não mais Magé encerrou? Porque Varginha até hoje continua sendo investigado. Magé encerrou? Nós tivemos primeiro que era em auge da pandemia, né? Nós não podíamos ficar saindo e toda vez que ia lá passava em barreiras sanitárias. Aí tinha que se explicar e tal. E eles foram muito legais em deixar a gente entrar, deixar a gente passar. E segundo, que a gente começou também a receber uma certa pressão para parar com tudo, entendeu? E a gente, por uma questão de bom senso, né? A gente resolveu também juntar o útil ao agradável, né? Detalhe, 2 dos colegas nossos pegaram Covid nessas viagens. Não sei se foi nessas viagens, mas eu digo, naquele período que nós estávamos indo lá, 2 caras caíram de Covid e aí a gente falou, não. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Esses 2 seres maiores que exalaram a luz e a luz teria contaminado os soldados,
Por que seres tão evoluídos ainda sofrem acidentes e são abatidos, no caso que parece ter havido isso? Porque, na sua opinião, eles são abatidos, eles têm uma inteligência e talvez um poder mental, enfim, muito maior do que o nosso. Toda vez que me perguntam isso, eu costumo dizer o seguinte: pode ser a tecnologia que for. A partir do momento que fez máquina é falha. Então, em algum momento vai falhar. Então, isso é um ponto. A gente tem que raciocinar isso. Por mais avançada que seja a tecnologia, a partir do momento que você coloca isso num aparato físico que tem A margem de erro. uma margem de erro ali. Então, agora, de novo, não é minha responsabilidade. O que o cara falou é o seguinte: ele falou que esses objetos já estavam sendo monitorados na Baía de Guanabara. Saíram daqui. Desde domingo. Ele falou que no domingo eram 20 objetos, que inclusive estavam... Mas aí não teria mais gente visto? Sim, foi filmado, foi fotografado, mas ninguém sabia o que era. E muita gente deu referência de que viu helicópteros. Aí poderia ser o Starlink também. Essa questão, tudo se misturou, tudo se colaborou para confundir. Nem sabemos se essa informação ela é verdadeira. Talvez seja a inteligência querendo criar uma versão para... Para você, o Elon Musk sabe que tem extraterrestre. Acredito que sim, né? O cara imagina, a gente que é terráqueo, vê toda hora, imagina esses caras. Ontem mesmo eu postei uma imagem antiga do tempo da Mir, que é uma imagem que eu acho fantástica, do tempo da Mir, da Estação Espacial Russa, de objetos orbitando em volta da Mir, passeando, vários. Chegando, outros saindo. Tem um que fica estacionário do lado da Mir. A Mir está aqui assim, ele fica estacionário. Entendeu? Então, quer dizer, isso é uma coisa que pouco se fala na ufologia, mas o tráfego de objetos não convencionais no espaço é gigantesco, é absurdo. Toda hora. Eu acho interessante, Arthur, que geralmente, na opinião pública, pelo menos geralmente, quem é astronauta, quem trabalha na NASA, são pessoas que geralmente geram credibilidade para a mídia como um todo. O cara é um astronauta, então... beleza. Mas essa credibilidade acaba a partir do momento que um desses caras diz que existe vida extraterrestre ou que ele viu alguma coisa. Nós já tivemos vários casos de astronautas, né, que disseram, não, eu sei o que eu vi, eu sei que... Aí o cara deixa de ter credibilidade, automaticamente. Automaticamente. Aí vai por que isso? Vai por terra. É a cultura do cancelamento. É a cultura antiga, a cultura da descredibilidade, a cultura do acobertamento. Isso é muito antigo. Você já foi muito cancelado por causa disso? Não. A única vez que eu sofri algum tipo de pressão foi nessa história aí. Nessa agora de Magé. E mais uma pressão quase subliminar. É aquele convite, né? É melhor tu parar. E aí você descobre uma coisa. Toda essa questão das ameaças, que tem gente que se diz perseguido pela CIA, pela FBI. Tem gente que quer ser famoso de algum jeito, Quer ser famoso de algum jeito. Mas aí você descobre que tudo isso é um grande mito. Na realidade, chama conversa, cara. E aí mesmo o negócio seguinte, essa parada é segurança nacional. Isso é um protocolo planetário. Quando você fala do serviço secreto, que seria o serviço secreto, isso estaria, mais uma vez, ligado à militarização? Sim. Mas e como, assim? Seria uma espécie de CIA nosso? Todas as Forças Armadas têm, por exemplo, Polícia Militar, P2. P2 é o agente de inteligência da Polícia Militar. Aí deve ter o P1, que é o chefe. Exército. S2 é o agente de inteligência do Exército. Aí quem é o chefe? É o S1. Aí Marinha. É o M2. Então, todas as Forças Armadas têm o seu serviço de inteligência, tem um serviço de segurança, vamos dizer assim, como se fosse uma corregedoria. Então, isso é praxe, é normal. E aí, nesses casos, quem é que delega, quem é que vai lá, quem é que resolve? Aí não se sabe. Aí só podemos especular. Mas isso existe, é verdadeiro. Eles não são tão contundentes quanto nos filmes. Ninguém vai chegar de MIB lá, de terno na tua casa, bater. Talvez, em alguns casos, até pode chegar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, isso aí, hoje você verifica que isso é mito. Porque basta um bate-papo honesto, educado, para você já trancar tudo, meu amigo.
Porque é extremamente desagradável você lidar com esse tipo de coisa. Não pense que é glamouroso, não. Isso não é arquivo X, não. Ninguém vai se sentir o Mulder, entendeu? Sendo perseguido pelo FBI, pela CIA, pelo que seja. É extremamente desagradável. Então, quer dizer, eles ficam esperando uma oportunidade. Onde é que está o teu calcanhar de Aquiles para dizer para você, ó, colabora com a gente, senão tu... Uma outra coisa que geralmente perguntam, né? Porque o Drummond trouxe uma questão que é uma pergunta muito frequente, né? Como é que elas podem cair, as naves, se tem grande tecnologia. A outra pergunta frequente também é por que em Varginha? Por que em Magé? Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é porque as pessoas só ficam sabendo desses casos. Porque esses casos não é só em Varginha, não é só em Magé, sim, é em tudo que é lugar. Eu imagino isso. Quantos aconteceram por aí que ninguém soube de absolutamente nada? Nós temos um caso muito famoso em Feira de Santana, na Bahia, é um clássico de uma suposta queda, e que tem uma série de informações já formatadas e não tem nem início, nem meio, nem fim. Eu até já pensei em ir até lá, dar uma levantada, não custa nada, né? Quem sabe? Porque se você levar em conta uma coisa interessante, você vê, Varginha tem 27 anos, até hoje não se sabe nem metade. Roswell demorou 30 anos para se falar de Roswell. Depois de 30 anos é que teve a primeira informação sobre Roswell. E aí depois bota mais 30 em cima de gente especulando e querendo investigar, já vai para 60, 70 anos de Roswell. Uma coisa sem interromper, já interrompendo. Eu vi o Rony Vernet nesta semana, dando entrevista para um podcast, e o Rony Vernet, ele afirmou categoricamente: Varginha é real. Qual é o peso dessa frase vindo do Rony, que é hoje visto como um dos grandes nomes da nova geração, vamos dizer assim? Sim. E o Rony, porque tu é amigo do Rony, o Rony sabe das implicações desta afirmação, ou essa afirmação dele parte de uma convicção de fato? Não, eu acho que é uma convicção, ele conhece os fatos, né? Ele lida conosco, que mal ou bem estávamos lá, éramos da geração que foi lá, e acredito que ele está sendo apenas meio óbvio, ele está sendo apenas objetivo, está sendo pragmático. Realmente, não há dúvida nenhuma, Varginha é um caso totalmente real. Nós só não temos toda a informação. E mesmo que tivéssemos, já passou tanto tempo que nada poderíamos fazer, apenas colocar na história, como o Marcão colocou Varginha na história, fez um documentário. Varginha virou uma coisa histórica, mas que nada mais se pode fazer sobre isso. Imagina, talvez algum militar um dia no leito de morte resolva chutar o balde, confirmar tudo. E você vê que Varginha é tão poluído que hoje a gente fala sobre o quê? Gente fraudando supostos filmes que nem se sabe se existe. Uhum. É que tu fala sempre assim, tem uma frase tua que eu aprendi contigo e nunca mais vou esquecer: todo caso ufológico é um caso militarizado. Isso aí é verdade. Você fala assim, só que Varginha me parece que não é só militarizado, também tem um outro elemento muito forte, que é a classe médica. Sim. Junto dos militares. Tem vários elementos, tem os legistas. Por exemplo, aquelas afirmações que o Birajara fez, que não cabe agora fazer crítica, já fizemos a crítica devida, mas... Um exemplo, todas as televisões mais importantes do planeta estiveram em Varginha. Todas. BBC de Londres, a Paramount, a CNN, algumas delas, as japonesas. Alguma delas tratou o caso Varginha como piada? Isso eu não sei, porque eu não tive acesso a todas as matérias depois de prontas. É uma coisa interessante que tu fala, porque pouca gente sabe disso. Mas é importante trazer. A BBC, principalmente o portal BBC Brasil, a gente está falando, né, de uma grande emissora mundial. A BBC é uma das emissoras das mais sérias que mais aborda casos ufológicos. É mesmo? Eu não sabia disso. Sim. Que mais aborda? Se tu entrar na BBC Brasil no site, tu vai ver que todas as grandes questões ufológicas estão na BBC. Então, é uma empresa de alta credibilidade e que não tá aí para essa história de que isso é mimimi, coisa e tal. Tá lá. E pelo jeito com gestores inteligentes, né? Exatamente. Porque dá um ibope violento. Ufologia é um ibope violento. Exatamente. Entendeu? O desconhecido, né? É um assunto do momento.
Entendeu? Por isso que aí, quando eu falei essa questão das televisões mais importantes do mundo estiveram em Varginha, é aí que eu te pergunto, quer dizer que na versão do Birajara são todos idiotas. Investiram logística, dinheiro, vieram até aqui, trouxeram seus repórteres, seus equipamentos para gravar lá no interiorzão do Brasil, são todos idiotas. Então, o Birajara que vocês podem acompanhar. Se vocês não sabem do que o Arthur está falando, quando ele diz a crítica que a gente já fez, está aqui no canal. Tá aqui no canal o vídeo com o Arthur fazendo a crítica. E a nossa foi bem educada. O link está na descrição. Exatamente. A nossa crítica foi bem educada, foi bem coerente. Mas é isso mesmo, opinião é isso aí. O debate é saudável. Você evolui através do debate. Agora, Magé vai entrar para a história como uma coisa que não aconteceu, porque além de toda a poluição da mídia da época, de toda a poluição de rede social, ainda teve a descredibilização dos próprios companheiros ufólogos, que muita gente deu opinião à distância, deu palpite à distância, dizendo que não aconteceu. E a gente vai permanecer desse jeito. Agora, alguma coisa aconteceu. Não posso afirmar que essa história é toda verdade, de que quem me passou essa história... Você teve alguém lá que disse, não aconteceu nada, não viu nada? Ninguém. Arthur, aproveitando a reta final do nosso episódio... Só para complementar, durante um detalhezinho bobo, mas para mim já é coisa de bastante. Durante essa entrevista coletiva, teve uma hora que o Riba perguntou para a mulher, e os helicópteros? Aí ela chegou e falou assim, não, os helicópteros não tem nada a ver conosco. Aí eu te pergunto, uma instalação militar que fabrica munição, armamento, teoricamente eu não sei se é exatamente isso. Aí, no meio da madrugada, helicópteros sobrevoam o entorno dessa instalação. Você vai querer me dizer que essa instalação, que eles não sabem nada desses helicópteros? Ou que eles, pelo menos, não deveriam saber? Eles não podem dizer. Então aí ela já deu uma escorregada. Entendeu? Na minha opinião, ela quis tapar uma coisa e destapou todo o resto. Porque como helicópteros vão sobrevoar em Imbel e a assessoria de imprensa da Imbel vai dizer que os helicópteros não têm nada a ver conosco? Como? No mínimo, o pessoal tem que ter a anuência dos comandantes da Imbel, no mínimo. Ou do oficial de dia, no mínimo. Então, ali eu falei, não, já escorregou. Tem alguma coisa errada. Já escorregou, tem alguma coisa errada. Aí depois eu perguntei, tem ele ponto aqui? Ah, não. Aí ela chegou e falou assim, os helicópteros quando tem que vir aqui, eles descem aí no gramado. Não adianta, cara. Você querer esconder, não adianta. Quando tu esconde alguma coisa, na verdade, tu mostra que tem alguma coisa errada, né? Arthur, a gente está chegando no final desse episódio, só que eu queria agora mudar completamente o assunto. Eu queria que tu respondesse para nossa comunidade uma coisa que muita gente tem me perguntado, tá? Muita. E a gente vai até fazer um corte disso. A gente sabe que existem ufólogos e ufólogos. A gente sabe que existe gente que se diz ufólogo, mas não é ufólogo coisa nenhuma. Mas as perguntas que me fizeram foi, Viário, eu quero ser um ufólogo. Eu tenho muita vontade de ser um ufólogo. O que eu preciso fazer para começar a ser um ufólogo? Pergunta para o Arthur, Viário. Saia de casa, vá para investigue algum lugar próximo da sua casa que existe a possibilidade de estar acontecendo alguma coisa. Vá fazer vigílias, vá perder suas noites e vá começar a aprender e leia. Leia muito. Da outra vez que a gente falou sobre isso, eu esqueci de falar sobre isso. Eu, por exemplo, eu li, eram os deuses astronautas, que a Bíblia de todo garoto que quer começar a saber alguma coisa de ufologia, eu li com 12 anos. Eu passei a vida toda lendo. E detalhe, vá aos congressos de ufologia. Outro dia nós conversamos sobre isso, né? A maior escola de ufologia que se pode dizer objetivamente são os congressos, são as palestras, são os eventos de ufologia, que agora, com infelizmente, a partida do nosso grande amigo Gevaer, da revista UF, que era o editor da revista UF, reduziram significativamente os congressos, os grandes congressos, onde vinham os maiores ufólogos do planeta falar. Então, isso era um jargão que a gente usava nos congressos, porque qual era a tendência nos congressos? A tendência é o seguinte, você escolhe lá, não, esse cara aqui eu quero ouvir, mas esse aqui eu não conheço. Tudo errado, meu. Você vai a um congresso, pagou a inscrição, desculpe a expressão, senta a bunda lá e vai assistir. Porque aquele que você não conhece, aquele que talvez você
subestimou, é o que vai trazer a informação mais preciosa. Eu acho que tem uma questão aí que é importante, né? Porque tu colocaste o nome do Gevaer e eu esses dias citei o Gevaer em algum lugar, não me lembro onde, acho que nas minhas redes sociais, eu citei o Gevaer e uma pessoa veio nos comentários me atacar. Eu vou falar rapidamente, mas eu quero que o Arthur fale. Você citou o Gevaer criticando? Não, de forma positiva. De forma positiva. Eu vou primeiro falar, mas eu quero que o Arthur responda. É evidente que é impossível a gente concordar com tudo, com qualquer pessoa. Eu não concordo com tudo com o Arthur, ele não concorda comigo, etc, etc. Agora, querer descredibilizar a história do Gevaer porque eu discordo dele de alguma coisa, eu acho que é demais, né? Não, não se deve fazer isso com ninguém. Porque uma coisa é o que você é como pessoa, outra coisa é a sua obra. E o Gevaer teve uma obra importante. O Gevaer tem uma obra, tem um legado, não importa, é um ser humano como outro qualquer, tem lá seus problemas, seus defeitos, como todos nós temos. E tu conheceu o Gevaer, né? Conheci, é uma pessoa incrível. Hoje na ufologia é hoje é tal negócio, a gente precisa perder para valorizar. Sim, sim. Hoje é um ícone, uma das pessoas que mais alavancou a ufologia. Você vê, eu, por exemplo, eu sou fanático por eventos de ufologia. Eu ia a todos, desde o tempo do Rafael Cury também, saudoso, que foi o primeiro pioneiro em fazer grandes eventos de ufologia no Brasil. No tempo do Rafael Cury eu ia com a minha mãe, pegava passagem para Curitiba. Eram eventos de 600, 800 pessoas, meu amigo, na plateia. Eu assisti grandes nomes da ufologia mundial nos eventos dele. Então a maior escola está aí. Agora o mais importante para você que quer ser ufólogo, tenha humildade. Eu vou contar uma historinha rápida. Quando eu comecei com o Petit é um grande pioneiro em tudo. Quando eu comecei com o Petit lá na Serra da Beleza, que ele me aceitou no grupo dele e eu comecei a fazer parte do grupo, o que eu pensei naquela época? Eu pensei comigo, talvez daqui a uns 5, 6 anos eu me torne um ufólogo. Por quê? Porque eu tinha consciência de que a estrada é longa. Claro. Tem que comer muito capim, tem que aprender muito para chegar ao nível das pessoas que já estão aí há mais tempo. Então, eu estou falando isso porque é uma crítica ao que acontece hoje. Hoje, qualquer um abre um canal, se diz ufólogo. Ufologia EAD. Se diz ufólogo. Não tem um pingo de humildade. Não, estão chegando agora e falando barbaridade. As pessoas não têm um pingo de humildade de dizer, olha, eu estou começando agora, meu canal é pequeno, nós vamos aprender junto, eu estou aqui para aprender. Ninguém. Não, e as pessoas têm que se separar, cara. Como eu faço? Eu não sou ufólogo, eu sou um amante da ufologia. Qual o problema do cara que abre um canal e dizer, que isso aqui é um canal de ufologia porque a gente adora ufologia. Agora, tu ter um canal de ufologia não te faz ufólogo? Isso, exatamente, mas você é um divulgador de ufologia. Sim, um divulgador. E você, daqui a 2, 3 anos, você pode se tornar um ufólogo. Porque nós estamos agora trafegando nessa informação. Então, nós pretendemos fazer diligências externas, então você vai adquirindo experiência. Aí talvez daqui a 5 anos o Viaro vai poder dizer, não, eu agora me sinto. Ou seja, ufólogo. tudo é estrada. Tudo é estrada. Não adianta chegar agora. Outro dia eu falei isso para uma pessoa que começou agora na ufologia, já se acha celebridade da ufologia, entendeu? E aí eu apontei para a pessoa, falei, olha, você está vendo aqui esse congresso aqui? Você está vendo essas pessoas que estão aqui? Aqui é estrada pra cacete. Foi no congresso lá de Peruíbe, onde estava o Petit, Pacatini, Marco Leal, Fred Moss, a galera que já tem estrada. Muitos têm muita estrada, outros têm menos, mas a galera que está, e aí você diz, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma amostragem de pessoas que estão tentando fazer sério. Um pouco da seriedade da ufologia brasileira, porque eu venho batendo nessa tecla, rede social é muito bom, mas rede social não é ufologia não, meu irmão. Ufologia já está aí há mais de 70 anos. Muito antes de existir rede social, já tinha gente ralando, e eu me incluo. A gente já estava por aí ralando, sofrendo, aprendendo. Para hoje, 30 anos depois, poder chegar e dizer, não, eu acho que eu sou ufólogo. Agora eu acho. Então, mesmo assim, eu não tenho certeza. Então tá, olha só, gente, 2024 iniciando, muita coisa boa para vir por aí, e nós temos uma surpresa que nem o Arthur sabe. Eu conversei com o ator Bem-vindo Sequeira, famoso bafo de bode da Tieta, e o Bem-vindo me disse que não só foi abduzido, como viajou numa nave espacial. O Bem-vindo vai ter que vir aqui conversar com a gente. Eu quero estar presente. E conversar com o Arthur também. É isso, gente. Curta, compartilhe. Forte abraço. Galera do Arquivo Estranho, meu nome é Arthur Sérgio Neto,
Eu sou ufólogo há mais de 35 anos. Estou aqui participando desse projeto do Arquivo Estranho, é fantástico. E o principal é que aqui a gente procura falar sério sobre ufologia. Justamente por trazermos essa ufologia de qualidade, ufologia baseada em evidências, boas práticas da pesquisa ufológica, é que a gente está pedindo a sua colaboração, o seu apoio. Se inscreva no canal, dê esse crédito, porque você só tem a ganhar com isso, porque você vai ter sempre informação de qualidade na ufologia.